Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, querido irmão, amigo. Estamos chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Que bom ter você aí do outro lado da telinha para nos acompanhar, ouvir essa mensagem que Deus ele traz para nós todas as manhãs. Nós encerramos ontem as 9 reflexões sobre as bem-aventuranças e hoje eu quero dar uma introdução dos 7 dias que nós vamos sobre a criação. Eu vou estar falando cada dia, a respeito da criação, ali no Bereshit, livro de Gênesis, e nós vamos estar explanando o que Deus fez em cada dia, tá bom? Desde o primeiro dia ao 6º dia. Eu quero saudar aqui nossos queridos comentaristas aqui, irmãos que passam aí, deixa aqui um comentário, a Cleia Batista, Silene Barbosa, a Leia Maria, Júnia Clênia, Fátima Souza, Edila Araújo Teixeira, Lúcia Fátima, Walter Lúcio Braz, Charles Leite, Altair Gonçalves, Dacir Cruz, Maria de Fátima Fernandes, Maria Hermínia Ribeiro, Márcia Azevedo, Rodrigo Souza, Daniele Teixeira, Charles Rodrigues Gomes, Salustriano Campos, Fátima de Azevedo, Delma Rocha, Caroline Gisele, Hilda, Rosa Cardoso, Euler Carvalho, Lucinar Rodrigues, Maria Beatriz Fernandes, Edna Cruz, Kênia Aparecida, Dulce Ferreira de Freitas, Lúcia Novaes, Obreira Thaís Brita, Edinalda Vera Aparecida, passaram por aqui, na manhã de ontem, comentando. Muito obrigado, a todos vocês que têm interagido conosco aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que tem acompanhado esta palavra. Você que tem nos acompanhado aí, que não deixou aqui seu comentário, que Deus abençoe você também, tá bom? Vai chegar um ponto que não vamos ter condição de falar, citar o nome de todos, mas enquanto estiver dando, vamos falando, tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Em Bereshit, como é dito no hebraico, o livro de Gênesis, e aqui nós temos Gênesis, no português como nós conhecemos. Gênesis ele é o livro que fala da criação, e não a criação de Deus, porque Deus ele não teve começo, assim como ele não tem fim, Nós estamos falando aqui, Gênesis ele trata da criação do universo, e tudo que nós conhecemos aqui nesse planeta Terra. Nos diz assim o versículo 1 do capítulo 1 de Bereshit. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Aqui nós vamos ver Moisés falando de como tudo começou. E de repente você me pergunta, pastor, como que Moisés ficou sabendo disso? Lembre que Moisés ele passou alguns períodos de quarentena a sós com Deus. Era um homem que falava particularmente com Deus. Moisés ele teve esta experiência e esta dádiva de falar com Deus cara a cara, ou seja, ouvir Deus de forma audível,
E Deus se revela a ele, e com certeza, como Deus passou para ele ali, como deveria ser, né, as leis, como a nação deveria proceder, aquele povo, os hebreus, ao sair do Egito. Então Deus passou para ele todas essas informações, o Espírito Santo, né, de Deus comunicando ali com Moisés, né, assim como Deus escreveu nas pedras as 10 leis, né, e aqui Deus é como Deus estivesse falando com Moisés, como tudo aconteceu, como tudo começou, esse universo, essa terra que nós conhecemos. O homem, ele busca muitas teorias, né? O homem, em nome da ciência, ele se perde em nome da ciência, né? E ele vai buscar ali algumas teorias, mas eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus, ela me diz e ela me reporta. E aqui nós vamos ver que no princípio Deus começou criando os céus e a terra, ou seja, colocando ordem, porque Deus é um Deus de organização. E Jesus, ele vai deixar bem claro isso para nós, lá em João no capítulo 6, quando você vai ver o Senhor ali multiplicando os 5 pães e 2 peixinhos, e aquela multidão que estava desorganizada, Deus, a primeira coisa que Jesus vai falar é: organizem-se, façam grupos de 50 e 50, ou seja, ordem, organização. A nossa vida precisa de uma organização. E Deus, antes dele fazer tudo, a primeira coisa que Deus vai fazer é organizar, trazer ordem às coisas. E aqui Moisés vai dizer que a terra estava desolada. Era um caos, ou seja, desolada, fora de ordem. Tudo, né? Vou dar um exemplo aqui. De repente você comprou uma casa, né, já pronta, ou talvez em construção, e antes de você ir para dentro daquela casa, você submeteu ela a uma reforma, né, fazer alguns ajustes, porque ela estava, né, desolada. É como, por exemplo, você pega uma casa fechada que fica aí alguns anos ou alguns meses fechada. Essa casa, ela vai deteriorando, e ela antes de alguém entrar ali dentro, ela precisa passar por uma faxina, ela precisa passar por uma organização. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda nesta manhã, meu querido, que o nosso Deus, ele é organizado. E de repente você está buscando, está falando para Deus: Deus, faça isso, né, na minha vida, mas você tem colocado em ordem as coisas? Você tem ajustado? Porque Deus não vai fazer por você aquilo que está no seu alcance de fazer. Deus não vai fazer por mim aquilo que me compete fazer. Por exemplo, organização, organizar a nossa vida, colocar em ordem as coisas, é nós, não é Deus. Deus, ele vai agir no impossível. Deus, ele vai agir naquilo que foge ao nosso controle. E é onde muitas das vezes o homem se perde, porque ele fica querendo que Deus faça tudo para ele. E Deus, irmãos, ele vai trabalhar dentro de uma organização. Então a primeira coisa, ele vai trazer, vai dar forma a essa terra que estava desolada e vazia. Escuridão estava sobre a face do abismo. Ou seja, eu comparo isso a uma vida antes de conhecer e cruzar o caminho de Jesus. Uma pessoa que está nas trevas, uma pessoa que está vivendo sob o domínio, né, de Satanás, cheia de vícios, cheia de problemas, escravizada, né? E essa pessoa, ela vem para Jesus, né, totalmente desolada, a vida totalmente destruída. Quantos irmãos nós conhecemos que tem esse testemunho, que chegou na igreja só o bagaço, que chegou na igreja, né, totalmente destruído, mas aí o Senhor vai restaurar esse homem, reconstruir esse homem. E essa é a proposta de Deus. Assim como ele criou
os céus e a terra, colocando, fazendo separação, né? Organizando as coisas, o universo, para que no primeiro dia ele começasse. Nós vamos na manhã da manhã, vamos estar falando sobre o primeiro dia. Hoje apenas uma introdução, né? Sobre o começo dos céus e da terra. Então, antes de Deus começar a fazer, ou seja, criar, ele vai primeiro estabelecer a ordem, fundamentos. Você entende o que é isso? É como uma casa. Você não começa uma casa de cima para baixo, é impossível, não é mesmo? Você cria primeiro fundamentos, você vai estabelecer a fundação dessa casa, e tem que ter uma fundação muito bem preparada, para que quando você terminar, não correr o risco da casa vir a ruir, né? Então tudo na nossa vida precisa de uma fundação, precisa de bases sólidas, precisa de bases bem estabelecidas, para que depois de muito trabalho, depois de muito labor, não venhamos perder, né, tudo aquilo que nós com esforço conquistamos. Você entende? Então Deus, antes dele criar, ele organiza, ele cria o fundamento. Então aqui essa introdução, imagine como Deus estabelecendo os fundamentos, para no primeiro dia ele começar a criar. Só que eu não vou tratar do primeiro dia hoje, vamos deixar para amanhã. Hoje eu gostaria que você analisasse a sua vida, olhasse para dentro de você. Como que está a tua casa? Como que está a tua situação? Como que está as suas bases? Você está bem alicerçado? Jesus ele vai falar sobre isso, né? Sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. E esse é muito interessante, é um ponto que nós precisamos analisar, né? Você vai ver que o Senhor ele fundou, ele criou o universo, o planeta Terra, com bases, um eixo. Imagina a Terra girando, o universo girando em cima de um eixo. Deus, ele fez tudo perfeito. Então, meu irmão, analise você. A sua família, ela está estruturada? Cuide da sua família. Zele da tua família, para que as tempestades, os vendavais, as águas turbulentas não venham ruir o seu lar. Deus, ele quer trazer ordem. Deus, ele quer trazer organização. Deus quer trazer beleza na tua vida. E de repente você me ouve e fala: pastor, minha vida está um caos. Eu me identifico como essa terra desolada, vazia e na escuridão. Convide Jesus para te ajudar a organizar a tua casa. Convide Jesus para te ajudar a mudar cenários que precisam de mudança. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu quero orar juntamente com meus queridos, amados irmãos. Eu oro, meu Deus, para esta pessoa. De repente a vida dela está um caos, de repente a vida dela está, Senhor, em ruínas. Mas o Senhor, que é especialista em organizar, em trazer ordem, em trazer beleza, ajude essa pessoa a se levantar, Senhor. De repente ela não consegue se libertar desse vício que a está consumindo, que está destruindo. Meu Deus, ajude-os. Ajude essa pessoa a se libertar. Ajude essa pessoa a se levantar e organizar a sua vida e estruturar a sua vida. Alicerçar a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta manhã eu abençoo esta família, eu abençoo esta pessoa que me ouve, declarando e profetizando sobre ela a tua bênção, vitória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passear nesses primeiros versículos de Bereshit ao longo dessas próximas 7 ministrações, né? Em 6 dias
né? Deus ele criou tudo e no sétimo ele descansou. Então nós vamos, ao longo desses 7 dias, nós estaremos abordando versículo por versículo dos primeiros capítulos 1 de Bereshit. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Fique na paz. Shalom.